Eu queria iniciar compartilhando primeiro, hablando um pouco, não sei, ok. Ok. Quando iniciamos a falar sobre esse taller, Silvia Molina nos disse uma sugerência que há que começar com o contexto. Há que entender onde estamos trabalhando esse desafio de promover a governança da infraestrutura. Então, queria compartilhar com vocês nosso entendimento. Primeiro, iniciando com o processo atual de governança convencional de infraestrutura, que chamamos em inglês business as usual. E aqui abaixo, tem um processo de planificação e implementação da infraestrutura que tem seus impactos sociais, econômicos, ambientais. Mas de onde vem essa infraestrutura? Obviamente, é uma simplificação aqui, mas de muitos casos, vem de um grupo de atores de interesse e poder econômico e político. Chamamos aqui triângulo de hierro, políticos, bancos, companhias que trabalham juntos e usam estratégias para ter influência, incidência no processo de planificação e implementação da infraestrutura. Mas eles não trabalham sozinhos, trabalham usando estratégias indicadas aqui. Cooptar múltiplos interesses, cidadãos, elites, com promessas enganosas e um discurso de desenvolvimento. E em nosso projeto, quando fizemos estudos de caso em colaboração com nossos sócios de Colômbia e de Bolívia e outros países, notamos esse tipo de estratégia sendo utilizado por os proponentes da infraestrutura. Não somente esse discurso de desenvolvimento e promessas enganosas, mas interromper a organização comunitária, limitar a consulta e controlar a informação. E aí eles tinham, com esse discurso, com essas estratégias, tinham influência em os outros atores, e esses atores, incluso em as agências do governo, que muitas vezes tinham técnicos que tinham conhecimento, pero não tinham condições de fazer da melhor forma possível por interesses políticos, econômicos em cima deles. Mas esse é um processo que chamamos o contexto atual, situação convencional. E aqui temos um grupo que representa interesses sociais e ambientais, aqui neste grupo de dia. E aqui nesta figura, eles estão aqui com várias setas meio fracos entre eles para ter influência, incidência em todo esse processo. Agora, podemos analisar um pouco mais o que hacemos esse grupo de atores, interesses sociais e ambientais. E isso vem também dos estudos de caso, que trabalhamos juntos com os sócios e também, como foi mencionado no vídeo da primeira avaliação de 55 casos no primeiro ano do dia, trabalhamos com vocês através de talleres, entrevistas, etc., para entender como trabalham vocês. E analisamos os poucos casos que tinham muito impacto de mitigar ou parar projetos de infraestrutura. E aprendemos que foi um conjunto de os atores implementando estratégias. E esses atores, estratégias, levando a mobilização e negociação política que poderia influenciar, incidir nesse processo de planificação e implementação da infraestrutura. E identificamos 3 estratégias: ação legal, comunicação e mobilização social e gestão do conhecimento. E essas estratégias implementadas por uma colaboração, muitas vezes com organizações de base na frente, mas com o apoio de produtores de conhecimento na academia, outro em ONGs. Os atores trabalhando juntos para ter incidência, utilizando essas estratégias. E temos passado o último ano entendendo melhor
essas estratégias, como funciona, como deve funcionar, quais são as possibilidades, quais são as dificuldades, e pensando também junto com esses atores como trabalham juntos. Então, esse é um panorama das estratégias sendo utilizadas, ok? E interessante notar, se vou primeiro, business as usual, situação convencional, e citei quatro estratégias que as empresas e os proponentes utilizam. As quatro estratégias que nós utilizamos são quase o inverso. Então, se eles vão cooptar os interesses com promessas enganosas e um discurso de desenvolvimento, nós também podemos usar comunicação para incidência política. Se eles querem interromper a organização comunitária, nós podemos colaborar entre organizações de base, ONGs e academia. E dentro das próprias organizações de base, a unidade é uma ferramenta muito importante para os próprios movimentos sociais e as comunidades, além da colaboração com outros tipos de organização. Eles querem limitar a consulta, mas nós podemos utilizar ações jurídicas e pensar em consentimento informado, prévio e livre. E controle da informação, e nós também produzimos informação, que chamamos gestão do conhecimento para fortalecer a governança. E aqui à direita está anotado que a organização desse taller é basicamente baseado nessas quatro linhas. E temos um painel. O primeiro painel é sobre comunicação, o segundo sobre gestão de conhecimento, e amanhã sobre ações jurídicas e colaboração. Então, com essas estratégias, mais importante pensar um pouco mais amplo. Então, o contexto de nível é esse triângulo de hierro e esse processo convencional de implementar projetos de infraestrutura, mas que está representado aqui com um pouco mais de complexidade. Pero acabei de mostrar os atores, os diferentes tipos de ONGs trabalhando juntos com universidades, com organizações de base, e esses atores implementando estratégias, comunicação, conhecimento, ação legal. Com essa seta, justamente porque querem influenciar esse processo convencional de governança de iniciativas de infraestrutura. Então, aqui estamos juntando os atores, estratégias, tentando ter incidência, mas também reconhecemos, ampliando nossa visão do contexto, que existem outros fatores de larga escala, fatores como quem é o presidente do país, qual é o sistema econômico, o sistema jurídico, o sistema cultural. Reconhecemos que estamos dentro desse contexto e, considerando esse contexto, pode ser fatores limitantes ou pode ser fatores habilitantes para o êxito desses atores e estratégias, para ter incidência na governança. Então, aí nos leva a várias perguntas. Deixa eu ver. Que estratégias han sido efetivas e por quê? E essas perguntas estão orientando nosso trabalho. Então, como disse, temos grupos de trabalho trabalhando com estratégias. Então, queremos aprender sobre essas estratégias. Han sido efetivos, por quê? Mas também pensar estratégias, comunicação não se hace solamente, hace junto com conhecimento, junto com articulação. Então, a combinação de estratégias tem sinergia. Queremos entender um pouco mais sobre isso e sobre as diferentes organizações, como podemos colaborar de forma mais eficaz. E depois, como esses fatores internos, externos, que são limitantes ou habilitantes, como eles afetam. Então, temos que entender esse contexto maior e como, na realidade, nossas estratégias estão sendo eficazes ou não. Não é somente porque nossa estratégia não foi bem feita, pode ser porque força maior existe. E eu vou regressar aqui. Essa última pergunta é porque em nossa
figura aqui, todavia, tem essas duas flechas aqui abaixo que representam nossa comunidade prática. Então, se nós estamos atores implementando estratégias, tentando incidir no processo de governança, e estamos nesse contexto maior que limita, que habilita, que não podemos controlar necessariamente esse contexto maior, aqui temos um espaço para refletir, analisar, aprender juntos. E esperamos que isso contribua para que nossas práticas sejam mais eficazes. Então, isso nos leva à última pergunta que está aqui: como podemos incorporar os hallazgos e aprendizagens em nossas estratégias de conservação, nossas atuações para promover a governança, o bem-estar das comunidades, etc. Então, isso é mais ou menos o contexto, o que queremos descobrir, o que queremos estudar juntos, o que queremos discutir e aprender juntos nesta comunidade prática, ao longo dos últimos 2 anos e nesses 3 dias. Ok? Aí, repetindo. Agora, a pergunta é: quem somos? Quem é esta comunidade prática? Somos 50 e poucas pessoas aqui. Que chévere. E queria só dizer que iniciamos com uma visão bastante ingênua de como seria uma comunidade prática, uma rede. Isso foi nosso desenho inicial de nossa rede. Temos 4 regiões, cada região se interage, e neste espaço final temos interação entre os diferentes mosaicos. Cada círculo grande aqui é um mosaico de unidades de conservação, de comunidades, de áreas onde há infraestrutura. Pero, na realidade, nós criamos esta rede. Ok. Aqui é um panorama muito simplificado de nossa rede atual. E eu vou explicar um pouco e depois podemos analisar um pouco melhor. Pero a ideia é, nossa rede não é simplesmente 4 regiões. São vários temas que estamos trabalhando e grupos de trabalho, e durante este taller são painéis. Então, temos um painel sobre comunicação e várias organizações participando. E entre eles, alguns também participam em outros painéis, em gestão de conhecimento, ações jurídicas, colaboração intersectorial, esse é outro painel. Iniciamos em cada região, identificamos alguns sócios claves para planificação e implementação de nossa comunidade prática, não de infraestrutura. São sócios claves que iniciamos, e também eles participam nesses outros eventos, outros espaços. Fizemos também análise dos atores, estudos de casos sobre análise dos atores, estudos de casos sobre as experiências em Colômbia, Bolívia, etc. E nesta figura parece muito complexo, mas mostra a riqueza, os diferentes colores são as diferentes regiões. Então, as regiões não são separadas, estão interagindo nos temas. Ok. PowerPoint sabia que queria avançar, avançou solito, mas essa aqui é a base em qual foi produzido aquele diagrama. Então, novamente, temos as 4 regiões principais, nossa comunidade prática, e temos os grupos de trabalho representados por os painéis e outros espaços. E em cada painel temos vários grupos que han trabalhado para avançar nosso pensamento. Então, na comunicação, inicialmente entrevistamos 14 organizações em todas as regiões. Aqui em negrito, UNITAS, COIAB, DAR, são organizações que vão falar diretamente, estão nos painéis, são panelistas.
Entonces, en gestión de conocimiento, este grupo trabajó específico en la región Alta Madera. Tiene 6 panelistas, mas se puede ver. También tenemos los colores aquí. Temos grupos de organização de base, OCMA e MV, temos duas universidades, de Pando e Beni, e temos 2 ONGs, FAUNAGO e CEDLA. Acciones Jurídicas também é um grupo, inicialmente trabalhando em uma região, também com um grupo de academia, ONG e organização de base. E o outro painel, colaboração intersectorial, foi hecho um grande trabalho em Colômbia, mas neste painel agora estamos juntando com gente do Comitê Binacional de Alta Madera, de UFAM, em Brasil, e FENEMAD, em Loreto. E os outros que não temos painéis, mas também fazem parte de nossa aprendizagem e de nossa comunidade, mencionei os estudos de caso, que foi hecho em colaboração com co-investigadores de Mancomunidade, del INGA, Yonguillo, em Colômbia, e também colaborando com Munduruku, em Brasil, e várias organizações que participam no trabalho com a hidrovia em Peru. Tá? Análise de atores, sócios claves para a implementação, e etc. E nem está incluído nesta figura os webinars e outros participantes da rede, que é outra forma de ampliar nosso conhecimento e nossos contatos. Ok, aqui de novo é a figura, com os diferentes espaços de aprendizagem e das diferentes organizações. E é um grande orgulho para nós que temos tanta complexidade, porque sabemos que vocês, ONGs e organizações de base, têm longo tempo trabalhando juntos. Não necessitava a Universidade de Flórida para unir organizações de base com ONGs. Mas considero que estamos avançando porque, primeiro, traindo universidades em todos esses processos, que são os quadros aqui, os quadrados aqui. Aqui temos universidades. E a outra é que estamos atravessando mosaicos. Agora, ONG e organização de base em Colômbia têm um espaço de trabalhar e aprender juntos com a organização de base e ONG trabalhando em Bolívia, por exemplo, entre os outros países. Ok. Então, eu vou terminar aí. Basicamente, a estrutura de nosso taller é isto. Vamos trabalhar sobre os temas que já temos esses grupos trabalhando. Vamos compartilhar esses conhecimentos, pero criar um espaço para mais diálogo porque se esse grupo de gestão de conhecimento trabalhou entre eles, hoje vão trabalhar ou vão ser um painel, logo depois do painel sobre comunicação. A ideia é integrar as diferentes estratégias, porque uma das nossas perguntas guias é como se integram as diferentes estratégias para a sinergia. E o outro que estamos agregando valor aqui é o intercâmbio entre tipos de organizações, entre setor acadêmico, ONG, organizações de base, porque sabemos que as organizações de base são os mais impactados, são que têm legitimidade jurídica para contestar, mas necessitamos ampliar nosso conjunto de organizações trabalhando juntos. Então, esse espaço para esse tipo de diálogo também. Então, a ideia é esta. Queremos abrir esse espaço para vocês. Eu queria também reforçar que está no chat aqui, que quando há dúvidas, perguntas, por favor, anotam, vamos responder. E a ideia é fazer todo esto da forma mais interativa possível.